tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado de Rogério Borges, estamos começando mais um programa Dedo de Prosa. E desta vez nós temos como convidado o poeta, professor e editor Miguel Joubert. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Miguel? É um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Oi, tudo bem? Boa tarde, um prazer é meu. Boa tarde, Rosângela, boa tarde, Rogério. Tudo bem com vocês? Eu agradeço muito o convite, gosto muito da Ermira, lembro desde a criação dela, de onde que surgiu o nome. Então, assim, é uma coisa, eu acho, Ermira é muito especial para a gente e agradeço. A gente que agradece. Boa tarde, Rosângela, Miguel. Obrigado pela sua presença, a todos que estão nos assistindo também. Vai ser um papo muito bacana sobre literatura, sobre poesia, sobre edição de livros, que é algo muito importante na nossa atualidade. Obrigado pela presença, Miguel. Eu que agradeço. Obrigado. Antes da gente começar, então, eu quero pedir a quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, que curtam os nossos conteúdos, compartilhem os nossos vídeos e também acione aí um sininho para receber notificações todas as vezes que nós tivermos novos programas. Eu peço também que visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. O nosso site ele é atualizado toda semana com entrevistas, ensaios, resenhas, poesia, crônicas, sempre com conteúdo muito interessante. Bom, a gente chamou aqui o Miguel Joubert para conversar hoje, porque o Miguel Joubert ele está à frente da Martela Editorial, que é uma editora nascida aqui em Goiás, mas que hoje já tem, né, desde muito cedo, aliás, vamos dizer quase, desde quando ela surgiu praticamente, ela já conseguiu uma projeção nacional e tem feito um trabalho de muita qualidade, não é? Editando autores não só aqui do estado, mas autores de todo o Brasil, inclusive nomes, né, de renome da literatura, principalmente em poesia, e também com projetos gráficos muito ousados, né? Então um trabalho muito interessante. O Miguel ele é formado em letras, ele é doutor em letras pela UFG, e também é poeta, um poeta inclusive premiado. Ele foi premiado em 2014 com o prêmio literário Açorianidade, né, pelo seu livro Poemas de Mini Memórias, né? Também é autor de outros livros, também a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira dele. Mas antes, Miguel, eu queria que você falasse um pouco do projeto da Martelo, como é que ele surgiu e desse desafio, né, de editar principalmente poesia. Eu me lembro de um trechinho do romance do Balzac, Ilusões Perdidas, em que o Luciano, lá, que é o personagem central, na hora que fala para o seu editor que ele escreve poesia, ele quase apanha, isso no século XIX, né? Então, ainda é do mesmo jeito, quer dizer, editar poesia ainda é todo esse, vamos dizer assim, esse desafio, né, ainda continuam sendo assim, os mesmos obstáculos. Como é que é esse trabalho? Conta aí para a gente como é que surgiu esse projeto e como é que é editar poesia no Brasil neste momento. Tá, eu vou começar então de trás para frente para não perder. Então. Tá bom. Uhum. Editar poesia é sempre apanhar do mercado, né? A gente apanha do mercado, porque não tem jeito. Um ou outro entra no apelo mercadológico mesmo, mas a maior parte dos bons autores, dos bons poetas, demoram muito a entrar no mercado que você vai pensar assim, não vai todo mundo na escala do livro vai receber, né? Porque normalmente o que acontece é que, bom, os autores já assustam com os 10%, né? Que normalmente se acha pouco, mas o que sobra para a editora, na verdade, acaba sendo prejuízos, né? E eu falo assim, prejuízo no bom sentido. Não sei se tem um bom sentido aí, mas no sentido de... É um fundo morto, né? Que é o que a gente chama dentro do mercado editorial, que são aqueles livros que são importantes à publicação, mas a gente sabe que estão fora da expectativa de mercado. É mais fácil você, por exemplo, vender uma boa prosa, né? Pegar um autor de mesma qualidade literária, mesmo, enfim, estou evitando, não estou querendo fazer comparações, mas de mesma qualidade literária,
que um poeta ali, mas ele está na prosa, e fazer com que ele venda e dê retorno de fato. Então, assim, editar poesia é apanhar do mercado, sempre. Né? Mas, voltando, assim, agora ao começo, né? O projeto da Martelo. O projeto da Martelo surgiu... eu tenho um amigo, Lucas Mariano, então a gente começou como sócio da Martelo. Ele é oficializado, né, o registro da empresa, as coisas formais da identidade visual pronta, os primeiros contratos assinados mesmo, são de 2014. Né? Em 2013 a gente já estava colocando as coisas para começar assim, né? Definindo, né, os parâmetros, só que em 2014. O Lucas é formado em design gráfico, a gente já era amigo, a gente tinha uma conversa muito boa, assim, sobre literatura também, sobre texto, ele é um bom leitor. Então, eu já estava, como eu já trabalhava há muito tempo como revisor, e também a parte de pesquisa, eu fui vendo algumas coisas assim, de faltas, né? Sempre você tem milhares de editoras, você tem várias editoras muito boas, mas várias, sempre tem alguma falta no mercado editorial, né? Um livro cuja edição está esgotada e você não sabe porque, na verdade, a gente está por dentro, a gente acaba sabendo, né? Por que demora demais para voltar, sendo que ele tem um apelo de procura, né? Ou então coisas assim, eu quero lançar esse autor, eu quero dar mais visibilidade para essa ou aquela tendência, alguma coisa assim. E aí eu chamei o Lucas e falei, não, você topa fazer vamos começar com um projeto pequeniníssimo, assim, e editando uns livros pingados, assim, sem nenhuma... Eu não digo que era por hobby, porque eu sempre falo assim, no começo o pessoal falava assim, você edita por hobby. Não, editar por hobby não existe, né? Você não pode fazer uma coisa que dá tanto trabalho assim, e que você tem tanta dor de cabeça, você tem que lidar com tanta gente diferente o tempo inteiro, e ainda mais se você está em Goiás, você tem que quebrar um monte de barreiras, né, já estabelecidas. Isso aí não pode ser hobby. Então era só um projeto sem uma perspectiva maior, mas com alguma perspectiva também, porque a gente já estava mexendo desde o começo com autores já significativos da área. Né? Então a gente também não podia, não tinha o direito de levar na brincadeira. Mas chegou um momento que a gente precisou assim, pensar em profissionalizar mais. Por quê? Porque acaba que se você não profissionaliza de fato, você vai ser engolido. Independente se você é uma pequena editora, uma micro editora, uma nano editora, uma grande editora, se você não busca cada vez mais estabelecer os parâmetros de profissionalização, o destino é virar uma editora de fundo de casa, alguma coisa assim, que, bom, é legal, pode ser, se essa for a proposta, que eu acho que aí sim, de fato, seria uma editora independente. Eu tenho um problema Miguel, com esse termo. Você falando de editora independente, assim, a gente, né, durante os anos, a gente foi cobrindo diversos eventos, né, nacionais e tal, como bienais e tal, e a gente tive a oportunidade de conversar com muitos editores de selos de todos os tamanhos, né? E dos selos maiores, qual era a receita que sempre eles diziam seguir? Eles diziam o seguinte: nós editamos autores muito relevantes, mas que têm público reduzido, para que a gente possa ter uma grife na nossa editora. E a editora é mantida pelos best-sellers, que muitas vezes são livros ruins. Eles mesmos falavam isso. Muitas vezes são livros descartáveis, mas que vendem muito. Então, eu ouvi isso de grandes selos mesmo. Os maiores selos, editores dos maiores selos do país, sempre falaram isso para mim. No outro lado, você citou a questão da edição independente, a gente tinha aquelas editoras mais de nicho. E essas editoras mais de nicho, elas diziam o seguinte: nós precisamos editar com muito capricho, porque o público é muito exigente. Então, por exemplo, era o caso, por exemplo, da Kozak Naif.
O Charles Kozak falou isso uma vez numa entrevista que nos concedeu. Ele disse assim, eu preciso caprichar no formato, eu preciso dar a esse livro uma cara de objeto, de algo colecionável, porque o livro, ele tem um nicho. Se eu conseguir fazer isso, eu posso imprimir um preço maior, e aí eu posso tentar cobrir o nicho, fazer o nicho se interessar, e eu consigo cobrir esse projeto, cobrir financeiramente esse projeto. E aí eu pergunto, Miguel, qual que é a lógica da Independente? Porque ela tem uma seleção de títulos mais rigorosa, e ela também tem, acredito eu, e vendo os livros que você publica, ela precisa de uma embalagem mais atrativa também. Como é que é essa lógica, como é que funciona essa equação para a editora independente? Ela investe no nicho, ela investe no inédito, ela investe no bom design, como é que é? Quais são as prioridades? Eu vou responder essa questão. Eu queria só fazer uma colocação só antes, que eu acho que já é o começo da resposta. Eu tenho um pouco de problema com esse conceito da editora independente, ou desse independente em geral. Por que eu coloco assim? Eu acho que esse conceito, esse termo, né? Nem sei se é um conceito, mas esse termo tem sido usado de maneira indiscriminada como parte dessa, eu não sei se é adornização ou até uma gourmetização das editoras. Porque, assim, para mim, independente mesmo, é aquilo que se esquiva, que dá tombos, que dobra o mercado. Então, por exemplo, a intenção da Martelo não é dobrar o mercado. A intenção da Martelo, por exemplo, é estar forte no mercado. Claro que a gente tem barreiras, igual eu estava falando no começo, a gente tem barreiras que editoras iguais de São Paulo não tem que passar, porque eles já estão no local certo. Do Rio também, mas principalmente São Paulo. E eu lembro que, por exemplo, a gente coloca um livro na cultura, mesmo tendo começado com o Antônio Carlos Sequim, por exemplo, que é um autor largamente conhecido na área, etc. A gente demorou mais de ano. Assim, é uma coisa... Bom, depois, hoje em dia, né, a gente nem tem mais livro na cultura, bom, pelos motivos já que a gente sabe o que aconteceu com a livraria. Mas, nesse sentido, eu coloco assim, eu não considero a Martelo uma editora independente, como eu também não considero a maior parte das editoras que se dizem independentes de fato. O que eu acho que elas são, assim, são microempresas ou empresas de microempreendedores individuais, essas coisas assim, que estão com uma capacidade bem distante de entrar de fato no mercado que é comandado pelas editoras que têm a capacidade de publicar os best-sellers e fazer tiragens acima de 10 mil, etc. Assim. Para você ter uma ideia, uma tiragem só compensa graficamente a partir de 3 mil exemplares. 3 mil ainda é pouco. Assim, mas a partir de 3 mil você pode pensar assim que vai sair num valor que não vai sair, que você vai conseguir diluir ali nas equações para que o preço da gráfica não fique muito alto. No nosso caso, por exemplo, a gente sempre tentou regular o preço. Os livros não são baratos, mas também não são caros. Assim, se você pega um livro da Companhia das Letras, com a mesma qualidade com a qualidade até pior de material, vamos supor. Não necessariamente a edição, mas de material. Vai estar no mesmo preço. Sendo que uma tiragem nossa assim, vai ser de 1.000 exemplares e do deles vai ser acima de 3 mil, alguma coisa assim. Depende do livro, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Mas eu estou pegando... Então, assim, só com relação a isso, eu acho que a Martelo não é uma editora independente. A Martelo é uma editora que é uma microempresa, né? E é vamos dizer, uma microeditora, alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu fiz um curso da Universidade do Livro, tinha um vídeo do Jiro Takahashi, ele falando de algumas questões assim, dessas relações de pequenas editoras, grandes editoras, etc.
lembrando, o Jiro Takahashi é um dos grandes mestres que a gente tem, né? Ele foi o criador da coleção Vagalume. Eu acho que muita gente tem essa recordação na cabeça, né, da coleção. Sem contar que ele na Nova Fronteira está dando um up, né, uma reviravolta no projeto editorial da Nova Fronteira, agora com a direção da Nova Fronteira. Então ele falava na época Autêntica era uma pequena editora. Isso mais ou menos há 5 anos atrás, esse vídeo. E a Autêntica, então, ela explora bastante nichos, né? Um nicho universitário muito forte. Nichos. Né? Inclusive, ela tem selo paralelo para publicar best-seller. Então, sim. Então, assim, ela é muito forte nos nichos universitários, né? Filosofia, o Benjamin está saindo todo na Autêntica, por exemplo. Então, assim, o que eu acho é só essa colocação, porque eu acho que o rótulo de independente, ele virou um jeito de as editoras, entre aspas, agregarem a esse valor que elas precisam agregar. De fato, é uma corrida das microeditoras para tentar vender isso aí, e a gente faz o que é possível para vender, né? Mas algumas buscam fazer um projeto gráfico mais desenvolvido, outras também o projeto já é fazer um projeto simples para o livro sair mais barato, mas esse mais barato raramente você vai conseguir fazer chegar no mercado, mesmo que você não passe por uma livraria, que aí você vai ter, você não vai passar de 30% a 50%, né, de desconto que você concede, né? Depende da livraria, depende do tipo de contrato, assim. Mas as grandes livrarias cobram, por exemplo, 50% mais o frete por conta do editor ou do distribuidor. Sim. Né? E nunca vai chegar um livro simples assim por menos de 20, 25 reais, assim. Por mais simples seja, assim, seja um papel bom, né? Eu estou em casa, só que eu estou indo com um negócio aqui, um papel bom. Tá? Isso aqui é um polo, então é um polo em bold. Vamos supor que seja até que não seja num pólen, seja numa avena, que é um pouco mais barato, mas que grandes editoras já usam também para baratear um pouquinho o custo. Mas esse papel tipo off-white, né, que não atrapalha a leitura, né, que absorve mais a luz, né, para ficar mais confortável a leitura, e uma capa, mesmo que seja num coucher, né, isso aqui é uma prova de capa. Esse aqui é num coucher fosco, seja num coucher fosco, num cartão supremo, que é o padrão, por exemplo, que a companhia imprime. Ou que outra editora nunca vai conseguir chegar no mercado por menos de 20, 25. Isso eu estou falando 20, 25 se ela não for passar por uma livraria, né? Eu não lembro agora de ter encontrado livro em livraria, a não ser livros de bolso mesmo da LPM, essas coisas assim, e olha lá. E nem esses mais nos preços. Mas, Miguel, falando um pouquinho agora dos autores, né? Assim, você já citou aí o Antônio Carlos Sequin, né? Que você já publicou, acho que 2 livros dele já, né? Se não me engano, né? A gente publicou um, que é o Papel de Poesia, e tá para sair mais 2 dele, que é um Papel de Prosa, que é uma coletânea dele sobre o texto do Machado de Assis, com texto sobre Machado de Assis, né? E um outro de prosa dele mesmo, que é, entre aspas, a estreia, né? Entre aspas, porque ele publicou lá atrás uma plaquetezinha de uma novelinha. Mas é a estreia dele na prosa, que é na esquerda, desculpa. Tá, não, mas é porque eu queria que você falasse um pouco agora também, dos autores da Martelo, não é? Porque você tem, né, o Sequin aí é um exemplo de um grande nome nacional, né? Mas você também tem publicado não só autores aqui, como eu disse no começo aqui de Goiás, né? Mas também vários autores, né, de outros estados, inclusive revelando nomes, né? E como é que é essa escolha, né, desse catálogo seu? Como é que é? Você tem, assim, do seu gosto pessoal? Ou é do que você está acompanhando aí no mercado? Ou você tem, assim, um assessoramento? Como é que isso funciona na Martelo? A gente tem um conselho editorial, né, para cada a Martelo funciona por coleções. Uhum. A coleção Cabeça de Poeta para poesia, a Prosaico para prosa, que vai começar agora. Ano que vem também começa uma coleção de textos marxistas.
a coleção Coisa Fina, que são livros artesanais. Aí esses, assim, a gente já são tiragens bem limitadas em processos artesanais, que a gente tenta jogar o luxo lá em cima, mas eu pego um exemplo. A gente tenta fazer livros que sejam, assim, no limite da acessibilidade, no sentido de a gente poderia fazer um pouco mais luxuoso o livro, mas senão você chega no momento que você vai ter um livro de 100 páginas por R$100, num país assim que não é viável. Não precisa nem explicar, né? É uma coisa louca. Não é factível, não é factível, não é? Então, assim, a coleção Coisa Fina a gente fez para fazer esse processo todo artesanal, ou na serigrafia, ou na tipografia, dando exemplos, né? Entre outros materiais, costura artesanal, papéis mais diferenciados ainda. Então, para a gente abusar desse luxo. Mas, voltando, né? A coleção Coisa Fina e ano que vem também, provavelmente no final do ano, sai o selo infantil, que é a Martelinho. Então, e esse ano também já sai o selo de bolso, nosso, que é o Garnizé, estreando com a Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora do realismo naturalismo brasileiro, né? Naturalismo, né? E que foi esquecida e foi tentada ser levantada várias vezes. Então, muito esquecida a Júlia Lopes de Almeida. Muito esquecida, assim, maluquice, né? Quando a gente pensa como a autora daquela foi esquecida. Aí, assim, o que a gente vai atacar a publicação do Júlia Lopes por duas vias. Uma, com essa coletânea de bolso, é uma organização feita pelo Luiz Rufato, aí ele faz a apresentação também, porque eu conheci a Júlia Lopes, de fato, assim, que eu me atentei para ela por um texto do Luiz Rufato, no Rascunho. Isso há um bom tempo já. Eu falei com ele na época, a gente ficou pensando assim, ele topou, fez o texto, etc. E que é O Futuro Presidente e Outros Contos. Né? Engraçado que esse futuro presidente aí, ela está falando do anseio para a República, né? Para 1889, acho que o conto é de 1883 e tal. Então a mãe está embalando o filho, está minando o filho, né? E sonhando que, no final de contas, ele podia virar o futuro presidente, quem sabe, né? Da república que virá, né? Então, a esperança numa república, né? Tá lá já. Mas também vai ter a coleção Júlia Lopes de Almeida, que aí, assim, é toda a obra dela publicada. Tá? Outras editoras também sempre voltaram com ela. Ela foi, quando a gente fala, às vezes, com o tempo falando, entre aspas, mal, né, da qualidade da Martin Claret, mas a Martin Claret também tem uma história antiga de grandes livros mesmo. A própria Júlia Lopes foi publicado lá atrás pela Martin Claret, etc. Depois que ela virou... Dizem que a Martin Claret, o problema é a tradução, Miguel. Diz que o problema ali são as traduções, não os autores. Né? Os direitos autorais. Mesmo, né? E umas traduções meio atravessadas, assim, mas ela tem um catálogo muito bom, né? Também, né? E ela tem uma história que depois virou isso, mas assim, se a gente pegar lá atrás, ela tinha coisas assim, ela era uma editora mais... entre aspas, sério. Eu não estou falando que ela não é séria, claro, mas, enfim, a gente sabe de coisas que já aconteceu, é só pesquisar, né? Mas então, a coleção Júlia Lopes, eu perdi só o eixo, desculpa. Os autores goianos, né? Aí, assim, então a gente classifica em coleções. Eu vou pedir uma licença para vocês aqui, só para eu ligar a luz ali, porque escureceu aqui onde eu estou. Escureceu. Beleza, tranquilo. Mas pode ir falando, Miguel. Não, então, são os autores goianos também, né? Tem autores goianos também, né? Tem autores goianos, tem autores de fora. A gente está tentando chegar em todo o Brasil mesmo, ter autores de todo o Brasil. Se não me engano, hoje a gente tem autores de 15 estados, mais ou menos. Eu teria que contar de novo. Tem autores de fora do Brasil também. O que eu queria pontuar a parte das coleções é porque a Rosângela perguntou se era minha preferência pessoal, se tinha assessoria e as coisas. Né? Então a gente tem um conselho editorial para cada coleção, né?
A gente está sempre aberto a escutar o conselho, sugestões do conselho, né? São pessoas sempre muito mais experientes que eu. Mas assim, eu faço a pré-curadoria sempre dos textos. E não é o meu gosto pessoal. Claro que eu sempre vejo relevância em todos os textos, mas o que eu busco é isso, que sejam textos relevantes para aquela coleção. Não necessariamente que eu gosto, porque se eu for publicar só o que eu gosto, aí eu viro uma editora uma editora para publicar coisas do meu coração, né? Essas coisas assim e tal. Eu acho que é um caminho contrário à profissionalização. Mas então eu sempre busco publicar coisas que eu acho que sejam no mínimo relevantes. Eu acho que geralmente a gente tem publicado realmente autores que são muito relevantes, seja os estreantes, o Azinho, a Fernanda, a Jane, sejam os que estão na média carreira, né, que estão assim, que já não são mais estreantes, que a gente sabe que vão estar aí marcados, né, na história da literatura brasileira, né, seja o Wesley Pérez, a Micheline Verminski, o Glauco Matoso. Aí o Glauco já entra num outro que já é, assim, ele já está cristalizado, né, na literatura brasileira desde da época marginal. Eu acho que a poesia do Glauco sofre o que eu posso dizer? Sofre de isso pensando no leitor, né? Não estou achando a palavra mais suave para falar, mas eu acho que assim, eu acho que o leitor é muito preconceituoso quando vai ler o Glauco, porque ele vê palavrões e cenas explícitas de sexo, coisas, então ele fala assim, isso aqui é bobagem. Então, o Glauco é um dos autores mais maravilhosos que tem na nossa língua. Tá? Quando você está falando isso, estou lembrando, a gente fez um programa aqui, né, Rosana? A gente estava falando do Rubem Fonseca, né? Quando o Rubem Fonseca morreu, e o Rubem Fonseca ganhou um prêmio, né? O Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras e tal. E ele foi receber, ele nunca foi eleito imortal, mas ele ganhou vários prêmios na BL. E aí ele foi receber um dia, né? Saindo um pouco da praxe dele de não falar, e ele fala uma coisa muito interessante, que eu até comentei aqui no programa anterior com a Rosângela. Ele diz o seguinte, que sobre os palavrões, sobre as palavras explícitas, sobre, né, a maneira como ele narra algumas de suas obras, ele fala assim, por que eu vou discriminar uma palavra que existe na nossa língua? Por que eu não posso usar essa palavra? Né? Por que ela é pior do que as outras? Então, eu achei isso muito bacana, assim, e eu acho que um pouco isso que você está falando do Glauco, né? E não só ele, né, o Miguel, a gente tem muitos, né? E a poesia, ela traz muito essa questão do erotismo, do marginal, ela é meio a casa disso, né? Assim, ela é meio o habitat disso, né? A literatura, de modo geral, ela é um local que não pode ter pudor, né? Então, assim, mas isso aí não é de hoje, né? Até, mesmo quando a gente pensa assim, nossa, os latinos, você pega citando de coisa assim, aquele livro do Décio Pinhatari, que ele traduz os poetas antigos, quase todos ali são com erotismo ou pornografia explícita mesmo, e aquilo ali é literatura clássica, né? Então, assim, a literatura não é um local do pudor, né? Mas também é um local de muito pudor também, né? No sentido que aí que eu falo assim, sua preferência, eu não publico só autores de tendência progressista. Aparece de vez em quando um outro autor com tendência ou conservadora ou alguma coisa assim. O que eu busco é que seja o texto relevante, né? E que não seja também um escroto, igual a gente tem visto por aí, ainda mais nesse momento que a escrotidão resolveu pulular, né, o mundo, né, assim, né, e eles perderam a vergonha total, né, e acho que está um momento sem limite mesmo. Mas, não sendo isso, eu sempre busco, assim, pensar primeiro, qual que é a relevância desse texto? Tem relevância? Então vamos ver, ele encaixa no nosso projeto editorial que a gente já tem, porque é uma coisa, de início, a gente tinha alguns projetos editoriais pré-definidos, mas
ainda tinha algumas experimentações. Hoje em dia não adianta eu pegar uma coisa diversa demais, só porque é interessante, porque vai desconfigurar o projeto editorial, essas coisas assim. E claro, sempre buscando autor. Se tem uma busca por autores já consagrados, claro, isso sempre tem, mas aí esbarra primeiro numa coisa que é dada, que são as grandes editoras. Né? Se eu chegar numa negociação para trazer um autor internacional com uma companhia, eu não vou conseguir nunca. E não só eu. Se você pegar outra pequena editora como a Autêntica, também não vai conseguir, a não ser que... que tem custo de tradução, tem um monte de coisa envolvida, né? E outra coisa que é a questão da capacidade de capital mesmo. Eles não vão... Claro, uma companhia, por exemplo, não vai fazer uma oferta absurda, que foge do mercado, porque eles sabem que não precisa disso, mas se eles quiserem muito, muito, muito publicar e acharem que vale muito a pena, eles vão cobrir a oferta e vão bancar qualquer outra oferta. Mas, e os estreantes, né? Os estreantes é sempre aquela coisa que você pensa assim, não, esse aqui a gente vai investir, por isso que a gente vai investir porque vai ser prata da casa e a gente quer que ele sempre fique com a gente. E por isso também que a gente já começa a fazer muitos contratos de exclusividade. Alguns autores nossos, a gente já faz o contrato de exclusividade direto. Que é justo, às vezes o autor assusta com os termos do contrato de exclusividade, mas é justo por quê? Porque depois o autor estoura e aí vem uma companhia fácil e leva. Toma, a gente leva. Tal. Depois que você na companhia. O caminho, né? Não, depois e assim, é um suor, porque a gente investe assim, a cabeça. Eu igual sempre digo, o livro na Martelo ele só sai, ele só entra na máquina quando ele está pronto de fato. E quando é que eu sei que o livro está pronto? Quando eu já enjoei de tanto olhar para ele. Quando eu já enjoei do livro, eu sei que ele está pronto. Então, enquanto eu não enjoei do livro ainda, eu sei que ele não está pronto. Ele ainda tem falhas que precisam, falhas ali na edição que precisam ser arrumadas. Sabe? Mas, Miguel, agora a gente está aqui já caminhando para o final da gravação, do nosso tempo de gravação. Eu queria que você falasse um pouquinho agora de você, né? Da sua carreira de poeta, né? Como eu disse no começo, inclusive já até tem um prêmio internacional, não é? E você tem alguma coisa, assim, algum projeto seu em andamento? Como é que está a parte do escritor? O editor está tomando todo o seu tempo? O editor está tomando e, assim, eu até fico feliz que o editor está tomando, porque sempre para mim isso é um problema, Théo, que a primeira edição do livro foi o prêmio lá de Portugal. Então era um concurso de inéditos, que era o Poemas de Mini Memórias. O livro que eu nem gosto mais dele, eu prefiro que, assim, deixar ele um tempo, eu acho que ele está esgotado, foi uma tiragem de 300 exemplares, uma coisa assim. Deve ter mais uns 30 exemplares, alguma coisa assim, deixar ele guardado um tempo. Aí, no futuro, talvez eu remexa nele, alguma coisa assim. O segundo saiu pela UFG, saiu pela UFG. Eu submeti, né, ao Conselho Editorial, e eles fizeram a publicação que foi o Eugênio Obliterado. O Eugênio Obliterado é um livro que eu gosto bastante mesmo. E eu tô com o Menas, que é o próximo livro. Aí o Menas eu já vou publicar pela Martelo. Eu sempre tive um negócio de eu publicar pela Martelo, não acho legal, assim, eu sempre pensava assim, vamos falar que você publicou só o livro porque você é o editor, não sei o quê. Mas também eu já ganhei, tem 2 prêmios, né? Teve o de Portugal e teve em 2018 o Troféu Ladeira de Jesus, aqui da Bela, que foi pela produção poética. Então, assim, eu acho que já não tem mais esse negócio. E eu fico mais confortável também de eu poder... bom, se por um lado eu não tenho capacidade de me auto-editar, eu não acredito nisso em auto-edição, essas coisas assim, eu acho que é sempre importante você ouvir as pessoas de fora, né? Eu acho que chega momentos que o autor se cega, assim, de uma maneira, assim, absurda. Às vezes eu tô conversando com o autor, assim, eu aponto um negócio, o autor fica grilado e tal, e eu penso assim, mas como que o autor não tá vendo que isso é uma bobagem e tal, uma coisa assim, que, assim, ele tá com um trabalho maravilhoso, e por causa de um detalhezinho que
que eu acho que entra num mistura de ego, com vaidade ali, sei lá o que é isso, tal, que ele não quer mudar, então vai lá, faz a besteira, tal. Tá perdendo, deixando de publicar uma obra perfeita, outra coisa. Mas então, assim, eu não tenho o meu diálogo acaba sendo com outros escritores. Eu tenho mandado menos para outros escritores, para sempre ouvir, né? Escritores que eu confio, assim, que eu já coisa, e vou continuar mandando até eu achar que o livro está pronto. Eu espero que seja no ano que vem, não sei, tá? Né? Mas é isso, o próximo livro é o Menas. Bom, então tá, a gente já está dando o tempo da nossa gravação, então eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, Miguel Gilberto, desejo-se muito sucesso e uma longa vida Martelo, né? Como a gente precisa de gente com coragem, né? Tem que dizer essa palavra, com coragem e disposição para fazer um projeto como o seu, né? Uma editora com livros, né? Com obras com tanta qualidade, com tanto cuidado, né? Então, agradeço aqui a sua participação e deixo a palavrinha final sua e a do Rogério, por favor. Vai lá, Miguel. Eu que agradeço, eu agradeço bastante. E eu acho que, assim, a palavra estamos junto, né? Porque, assim, a Emira também faz um papel essencial para a gente, também muita coragem, né? Eu lembro lá desde o início do projeto e, bom, a gente sabe o que é quebrar uma barreira por dia, né? Sabendo da qualidade do trabalho, mas sabendo que isso vai demorar mas tomara que seja sempre tijolinho, né? Então, né? Porque vai ser mais difícil de derrubar, né? Então, né? É a moral lá dos 3 porquinhos, né? É verdade. Miguel, a gente agradece muito, viu, sua presença. A gente realmente deseja toda a sorte, todo sucesso para Martelo. A gente recebe, né? Você tem a gentileza de enviar os exemplares para a gente tem a gente vê a qualidade do produto, o cuidado, isso é muito importante, né? Assim, para quem gosta de livro, isso é muito importante, né? Você tem uma coisa, eu gosto muito de livros, tem uma coisa que me deixa irritado. A gente está falando aqui, né? Fala baixinho, a gente está falando das traduções da Martim Clary, né? Uma coisa que me deixa irritado é desleixo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter esse respeito com o autor que se publica e com o leitor, né? Eu acho isso muito importante. Então, eu te parabenizo por você ter esse respeito tanto com o autor quanto com o leitor. Isso é fundamental. Então, espero receber você aqui mais vezes para conversar, ter um dedo de prosa. Obrigado, viu, Miguel? Eu agradeço e estou à disposição. Tá? Um abração para vocês. Tá? Até a próxima. Tchau, Rosângela. Tchau, todo mundo. Pois é, Thiago, eu só peço para quem nos assiste mais uma vez aí, de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos conteúdos. Então, até a próxima. Isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.